Eu tinha 8 anos na noite em que meus pais decidiram que eu era demais para eles. Não barulhento demais, nem selvagem demais, apenas quebrado demais, de maneiras que eles não queriam consertar. Minhas pernas nunca funcionaram como as das outras crianças, então eu me tornei o cálculo silencioso no custo de vida deles. Eles guardaram minha vida em uma mala azul bará, me levaram de carro, passando pelo hospital de luzes neon, onde aprendi a andar com aparelhos ortopédicos. E me entregaram a estranhos, como se aí eu fosse apenas mais uma conta a ser paga. Eu costumava pensar que nenhuma dor poderia ser mais profunda do que ouvir seu próprio pai te chamar de despesa. Mas anos depois, quando herdei tudo do homem que verdadeiramente me criou, meu pai biológico, aquele que um dia assinou os papéis para se livrar de mim, apareceu na minha porta exigindo um pedaço da vida que ele havia abandonado. O engraçado sobre família é que, às vezes, as pessoas que te quebram voltam esperando que você as ajude a se consertar. Meu nome é Atlas, e esta é a história de como aprendi que família não é sobre sangue. É sobre quem fica e quem vai embora quando você mais precisa. Sei que o texto original pede para o leitor comentar, mas como isso não faz sentido aqui, essa parte foi removida para manter a naturalidade da história. E agora, aqui está minha história, Se minha jornada ressoar em você, por favor, siga-a. Às vezes, sobreviver é o ato mais corajoso que podemos realizar. Quando olho para trás, tudo na minha infância parece úmido. A chuva fina molhando a grama, as gotas batucando no nosso telhado. O ar denso e frio pelas manhãs. Nossa casa de 2 andares se erguia sobre um gramado irregular em um bairro de Curitiba. As tábuas de madeira envelhecidas tinham um tom de cinza que sempre me pareceu triste. Lembro-me do som do assoalho rangendo sob meu andador, de como as escadas pareciam me provocar todos os dias, desafiando-me a tentar mais uma vez com pernas que nunca conseguiriam acompanhar o ritmo. Lucas e Gabriel, meus irmãos, eram foguetes que trovejavam pelo corredor, apostando corrida com suas bicicletas na calçada, correndo atrás de bolas de futebol e de elogios. Eu era diferente. Nascido com uma paralisia cerebral leve, eu passava meus dias tentando provar que minha mente poderia me levar aonde minhas pernas não conseguiam. Sempre havia algo passando na TV, geralmente um jogo do Coritiba ou reprises de novelas antigas. Mas o que mais me lembro é da minha mãe, ajoelhada ao meu lado, guiando suavemente minhas mãos através das dobras de um origami. Praticávamos por horas, transformando páginas de livros da biblioteca e restos de papel em tsurus amassados e sapos tortos. Sua voz suave enquanto me encorajava a continuar, não importava o quão mal minhas mãos tremessem. Ela tentava tornar o mundo menos cruel para mim de pequenas maneiras. Uma sopa quente quando o tempo esfriava, mais tempo com meu caderno de fisioterapia, me deixando fatiar morangos, mesmo que eu levasse o triplo do tempo. Meu pai, Vitor, vivia em um universo totalmente diferente. Seus passos sempre soavam como portas se fechando. Ele gerenciava uma agência bancária no centro, vestia-se de forma impecável e raramente sorria em casa, a não ser que um dos meus irmãos ganhasse um jogo. Quando Lucas trouxe um troféu para casa, meu pai o ergueu, girou-o no ar e prometeu uma ida a Centauro para comprar o que ele quisesse. Quando eu gabaritei uma prova de matemática, meu pai apenas acenou com a cabeça, mal erguendo os olhos de sua papelada. Isso é bom, Atlas, mas da próxima vez, tente subir as escadas sozinho. Ele mantinha um registro mental, medindo-nos por conquistas e eficiência, e minhas contribuições nunca pareciam equilibrar a balança. Às vezes, à noite, depois que todos dormiam, eu me sentava no topo da escada, fazendo cálculos na minha cabeça. Quantos degraus, quantos segundos por degrau, quantas vezes eu teria que cair e me levantar para valer a pena. Mas minha mãe tentava preencher as lacunas. Ela trazia livros da Biblioteca Pública do Paraná,
especialmente sobre espaço e arquitetura, assuntos que não exigiam nada do meu corpo. Construí uma maquete da ópera de arame, com caixas de cereal, com as mãos trêmulas, enquanto cortava o papelão, sonhando com estruturas que pudessem permanecer firmes, não importava o quão abaladas fossem. As estações em Curitiba tinham um ritmo. Natais significavam a garoa fina formando poças sob a varanda, a árvore piscando em nossa sala, enquanto eu abria kits de ciência e meus irmãos rasgavam caixas de chuteiras e carrinhos de controle. Remoto. Os verões traziam piqueniques uns no Parque Barigui. Com todos mergulhando no raso do lago, enquanto eu lia debaixo de uma árvore, fingindo que o som de suas risadas não me feria. As tardes de domingo eram para os jogos de futebol, com meu pai e meus irmãos gritando para a TV, a casa cheia de um barulho do qual eu nunca me senti parte. Ainda assim, eu me esforçava. Tentava todos os dias subir as escadas, mesmo quando a dor me fazia suar e o mundo girava no topo. Eu mantinha um caderno com meus exercícios de fisioterapia. Algumas páginas repletas de marcas de verificação orgulhosas. Outras, em branco. Quando eu falhava, meus irmãos me amavam à sua maneira desajeitada. Às vezes me ajudando quando ninguém estava olhando. Às vezes fazendo piadas sobre como eu era lento. Vamos, Atlas! Corrida até o portão! Gabriel gritava, sabendo que eu sempre perderia. Eu tentava rir, para mostrar que aguentava. Mas cada risada me custava algo. Meu 6º aniversário foi silencioso. Apenas um bolo pequeno, alguns presentes, a TV murmurando ao fundo. Mamãe beijou minha testa. Lucas bagunçou meu cabelo. E meu pai me entregou uma nota de R$ 100, com os olhos já de volta no celular. Mais tarde naquela noite, eu o ouvi na cozinha, sua voz baixa e cansada, enquanto falava com meu tio no telefone. Não faz sentido uma grande festa para o aleijado. A Laura já gasta o suficiente com médicos. Ele é um custo, não um investimento. Lembro-me de estar sentado ali, no escuro, o ar cheio de chuva e segredos, me perguntando se eu conseguiria fazer o suficiente para equilibrar suas contas. Naquela noite, prometi a mim mesmo que meu valor nunca seria medido por minhas pernas ou por seus padrões. Eu encontraria uma maneira de importar, mesmo que tivesse que construí-la com papelão e esperança. A primeira vez que cheguei ao topo da escada sozinho, sentei-me no patamar, sem fôlego e tremendo. Mas eu sorri. Eu sabia, então, que minhas vitórias seriam sempre silenciosas, sempre solitárias, mas sempre reais. Enquanto observava a chuva escorrer pela janela, não pude deixar de me perguntar: se minha família tivesse que escolher, que lugar haveria para uma criança como eu? Em algum momento, entre os meus 7 e 8 anos, minha casa deixou de parecer um lar e se tornou uma sala de espera. Fria, eficiente, um lugar onde decisões eram tomadas por pessoas que fingiam que eu não estava lá. O nascimento do meu irmão mais novo, Davi, estava se aproximando, e o ar na nossa sala de estar estava denso de planejamento. Meus pais se curvavam sobre pilhas de formulários, de plano de saúde, contas médicas e boletos da escola, discutindo em sussurros sobre quem receberia o quê, quem precisava do quê e quem exatamente valia o quê. Do lado de fora, a chuva de Curitiba pressionava as janelas com tanta força que parecia que o próprio céu estava tentando nos afogar. Observei mamãe e papai se preocupando com o quarto do Davi. Pintura nova, um berço novinho em folha, uma bicicleta brilhante pendurada na parede. Eu circulava pela casa com meu andador, em silêncio, fazendo o meu melhor para não ser um problema, para não atrasar ninguém. Vi como meu pai ficava animado a cada ultrassom, como ele oferecia cerveja aos amigos da família quando Davi nasceu.
como seu sorriso se alargava para essa nova esperança, muito mais do que jamais se alargou para mim. Nossa sala de estar se transformou em uma sala de reuniões quase da noite para o dia. Papai conduzia reuniões estratégicas na mesa de centro, listando as despesas em voz alta. A mensalidade do Lucas, o time de viagem do Gabriel, o pediatra do Davi, as contas da terapia do Atlas. O último item sempre soava pesado, como se a casa inteira o ouvisse. Passei a procurar meu nome no contexto de custos, não de conversas. Eu ouvia meus pais debaterem se eu realmente precisava de outro par de aparelhos, se eu poderia me virar com as roupas usadas do Gabriel, se fazia sentido continuar pagando pelas aulas de natação que eu odiava, de qualquer maneira. Depois que Davi nasceu, papai estava radiante no hospital, sorrindo em todas as fotos com um orgulho que me parecia estrangeiro. Havia centenas de fotos dos primeiros dias de Davi, mas eu não estava em quase nenhuma delas. O novo retrato de família foi pendurado no corredor. Um quadro perfeito e sorridente que não me incluía. Aprendi a desaparecer. Tornei-me a sombra extra no fundo, o observador silencioso, fazendo o meu melhor para me tornar pequeno. Se eu comesse menos, pedisse menos, precisasse de menos penossals, talvez fosse mais fácil para todos. Papai começou a falar em termos vagos sobre melhores opções para o futuro, dando dicas sobre programas e instituições que poderiam realmente ajudar crianças como o Atlas. Eu o ouvia no telefone, com a gente do plano de saúde, seu tom seco e profissional, como se estivesse negociando o preço de um carro, não de um filho. Mamãe nunca discutia, apenas assentia, de cabeça baixa, dobrando a roupa com mais força do que nunca. Um dia, procurando meu livro de origami, encontrei uma pilha de arquivos do meu pai, meio escondida sob jornais velhos. Dentro, havia um e-mail impresso, com um título que me deu um soco no estômago. Consulta sobre a destituição do poder familiar e transição para cuidados especializados. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia as palavras, percebendo que a oportunidade que meu pai mencionava era, na verdade, um plano para me entregar. Naquela noite, alinhei minha coleção de tsurus de origami no parapeito da janela e encarei o céu cinza e sem fim, ouvindo a chuva batucar no vidro. Eu disse a mim mesmo que se eles estavam traçando uma linha para me colocar do lado de fora, talvez eu tivesse que traçar minha própria linha, em algum lugar que eles não pudessem alcançar. A manhã em que fui embora para sempre foi mais fria do que qualquer outra que eu me lembrava. A cozinha cheirava vagamente a café passado e bolo de fubá, mas o ar estava pesado de silêncio. Mamãe se movia ao meu redor em silêncio, arrumando a mesa para uma pessoa a menos, seus olhos inchados de uma noite de choro que ela não queria que ninguém notasse. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava o zíper da mala, a mesma mala azul barata do brechó. Papai entrou na cozinha, já vestido para o trabalho, a gravata perfeitamente alinhada. Ele leu em voz alta as vantagens do novo arranjo, explicando como isso me daria uma chance real de ter um cuidado melhor. Mamãe assinou a última pilha de papéis sem erguer os olhos. A viagem de carro foi silenciosa, exceto pelo zumbido fraco do aquecedor. Passamos pelo Parque Barigui, as árvores pingando com a chuva, e eu tive um vislumbre da estufa de vidro do Jardim Botânico ao longe. Tentei memorizar tudo. O prédio da agência era claro e estéril. Uma mulher chamada Sra. Lopes nos encontrou na porta, prancheta na mão. Seus olhos eram gentis, mas treinados. Papai entregou a pasta de documentos, cuidadoso ao explicar como o sistema é muito mais bem equipado do que uma família jamais poderia ser. Observei mamãe assinar a última página. Suas mãos tremiam. Ela tentou sorrir para mim, mas era o mesmo sorriso que ela usava em funerais. Papai colocou a mão no meu ombro, apertando-o o suficiente para me avisar que ele havia terminado.
Então eles se viraram e foram embora. Ninguém olhou para trás. Um funcionário me entregou meu novo arquivo, e através do plástico transparente eu vi uma folha intitulada Plano Financeiro da Família Silva. Lá, entre cancelamento da academia e adiamento da troca da TV, estava meu nome. Eu era um item em uma planilha que havia sido equilibrada meses antes. Eu era um cálculo, uma subtração, não uma perda. Sentado no banco duro da área de espera, tirei o último tsuru de origami do meu bolso. A senhora Lopes se ajoelhou para que nossos olhos ficassem no mesmo nível. Ela me disse que eu era mais do que um arquivo, um diagnóstico ou um custo. Atlas, você não é o que está escrito nesta página. Nenhum de nós é. Eles me deram um recibo impresso com as assinaturas dos meus pais, a tinta ainda úmida. Naquele momento, não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, apenas o peso frio de ser deixado de fora da minha própria história. Mas fiz uma promessa. Segurando aquele tsuru de papel com força, não importava o que acontecesse a seguir, eu nunca mais deixaria um diagnóstico ou um documento decidir meu valor. Eu escreveria minha própria história, mesmo que tivesse que começar do zero. Os anos seguintes se misturaram em um mosaico cinzento de camas estranhas, rostos novos e despedidas intermináveis. O lar de acolhimento em Curitiba foi minha primeira parada. Os quartos eram forrados com beliches de metal e pôsteres descascando. As noites eram as mais difíceis. A cada poucos meses, uma nova família me acolhia. Houve o casal, com filhos demais, que se esquecia que eu estava lá assim que o auxílio do governo chegava. Outra família me fez dormir no andar de cima, me fazendo lutar com os degraus, porque seu apartamento não tinha rampa. Na escola, eu era o novato. De novo e de novo, sempre aquele que precisava de adaptações especiais. A solidão se aprofundou. Parei de me apresentar aos colegas. A senhora Lopes continuava aparecendo, faça chuva ou faça sol, verificando como eu estava, garantindo que eu tivesse livros para ler. Você não é suas pernas, Atlas, ela dizia. Nunca deixe ninguém fazer você pensar o contrário. Naquele inverno, depois de outra tentativa de acolhimento fracassada, a agência me encaminhou para uma psicóloga, a doutora Sofia Reis. Ela me disse que minha deficiência não era minha culpa e que a verdadeira falha pertencia àqueles que não conseguiam enxergar além dela. Suas palavras não consertaram tudo, mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma pequena semente de esperança. Então tudo mudou. A senhora Lopes me apresentou a um homem mais velho chamado Heitor Vargas, um viúvo sem filhos, que morava em uma casa espaçosa na periferia da cidade. Ele me recebeu na porta, ajoelhando-se com dificuldade por causa de sua própria perna ruim, e disse: "Eu sou o Heitor. Bem-vindo, Atlas." Em vez de listar regras, ele me perguntou qual cor eu queria para o meu novo quarto. Ele começou a construir uma rampa na varanda antes mesmo de que eu me mudar, mostrando-me as plantas e pedindo minha opinião. Pela primeira vez, alguém agiu como se eu pertencesse. Na primeira noite na casa de Heitor, não consegui dormir. Mas enquanto estava deitado, ouvi passos silenciosos do lado de fora da minha porta. Heitor estava sentado lá, lendo um livro, uma caneca de chocolate quente nas mãos. "Se precisar de alguma coisa, é só bater." Ele sussurrou. Quando a manhã chegou, ele ainda estava lá, dormindo profundamente contra a parede. Mais tarde, enquanto organizávamos meus livros em uma estante que ele havia construído, finalmente encontrei coragem para perguntar: "Se eu ficar aqui, eu poderia ser seu filho?" Heitor sorriu, seus olhos cansados, mas gentis. "Só se você quiser ser, Atlas. Família é algo que a gente escolhe." Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi até a manhã seguinte. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se lar não era um lugar ou uma pessoa, mas um sentimento
que eu poderia cultivar, uma respiração lenta de cada vez. Quando me mudei para a boa casa de Heitor, eu ainda era mais sombra do que menino. A casa dele era um refúgio, escondida sob ipês antigos na borda da cidade, com canteiros transbordando de hortelã e tomate. O ar sempre cheirava a livros, café e algo verde da terra. Heitor nunca tratou minhas diferenças com delicadeza excessiva. Em vez disso, ele me entregou kits de plantas de pontes, quebra-cabeças de arranha-céus famosos. Passávamos as tardes na mesa de jantar, nossas mãos grudentas, de cola, construindo maquetes da Ponte Hercílio Luz ou do MASP. Você tem a mente de um arquiteto, ele dizia. Você vê possibilidade onde outros veem limites. Aos sábados, íamos à biblioteca ou pegávamos o ônibus para o centro, apenas para observar os prédios. A terapia fazia parte da rotina, mas o riso também. Heitor nunca perdeu uma sessão, nunca me fez sentir que minhas consultas eram um fardo. A escola era diferente agora. Fui transferido para um colégio com um programa de acessibilidade de verdade. As salas de aula eram no primeiro andar. As carteiras se ajustavam para caber minha cadeira e os professores não piscavam quando eu precisava de mais tempo. No 7º ano, tudo mudou quando conheci Sofia Gonçalves. Ela ria fácil, defendia qualquer um que fosse excluído e não me tratava como um projeto de caridade. Nos tornamos parceiros em uma feira de ciências, construímos uma maquete de ponte suspensa com barbante e palitos de picolé e ganhamos o primeiro lugar. Naquela noite, ela me convidou para jantar, e sua casa era um furacão de barulho, primos e comida compartilhada. Na véspera do meu 11º aniversário, Heitor me deu uma carta. O envelope era pesado, a caligrafia um pouco trêmula, mas deliberada. Dentro, ele havia escrito: Família não é de onde você vem, é onde você pertence. Junto com a carta, estavam os papéis da adoção. Mal consegui respirar enquanto os lia, com as mãos tremendo. Heitor sentou-se ao meu lado, seu braço quente e firme sobre meus ombros, e perguntou se eu o deixaria ser meu pai de verdade. Quando o juiz assinou os documentos, meu nome se tornou Atlas Vargas. As coisas começaram a mudar. Tornei-me mais confiante, voluntariando-me para responder em sala de aula, entrando para o clube de design da escola. Os anos passaram em um ritmo de escola, terapia, tarefas no jardim e construção sem fim. Uma noite, com um trovão retumbando à distância, ele disse: Nós construímos esta família, você e eu, com restos e segundas chances. É isso que a torna real. Pela primeira vez, eu me permiti acreditar. Eu pertencia, de verdade e completamente. Depois que Heitor morreu, Curitiba pareceu mais vazia do que nunca. A chuva não deu trégua por semanas, e a casa rangia à noite como se sentisse falta de sua presença constante. Eu havia construído uma vida, carreira, amigos, uma casa cheia de luz e risos, mas nada me preparou para o retorno do passado. O nome do meu pai era Vitor, e a última vez que o vi, ele não olhou para trás. Agora ele estava em toda parte, na minha caixa de entrada, no meu telefone, até mesmo do lado de fora do meu portão, uma versão mais velha e desgastada do homem que um dia me riscou de uma planilha. Começou com uma notícia de jornal sobre minha herança. Na mesma semana, recebi o primeiro e-mail de Vitor. Vago no início, depois mais urgente. Ele queria se encontrar. Dizia que sentia minha falta, que minha mãe havia morrido uma década antes e que ele havia cometido erros. Eu o ignorei, esperando que ele desaparecesse de novo, mas ele não desapareceu. Logo, Vitor estava na minha porta, abatido e desesperado, falando sobre família e perdão. Ele queria dinheiro, queria um novo começo, mas não era sobre reconciliação, era sobre sobrevivência.
Através de amigos, descobri que Vitor havia perdido tudo: seu emprego no banco, suas economias, até mesmo sua casa. Ele estava afogado em dívidas, viciado em jogos de azar, desesperado o suficiente para ameaçar processos judiciais se eu não compartilhasse o que havia herdado. Tarde da noite, meu irmão Gabriel me procurou. Não nos falávamos desde a infância, mas agora ele queria conversar. Em um café silencioso, ele me contou o que eu nunca soube, como nossa mãe havia tentado, em segredo, me encontrar depois que fui embora. Mas Vitor havia bloqueado todas as tentativas. As táticas de Vitor se intensificaram. Ele enviava longos e-mails, alternando entre súplicas de ajuda e ameaças de suicídio, culpando-me pelo colapso da família. Eu sabia que tinha que confrontá-lo, para colocar o passado para descansar de uma vez por todas. Em uma noite em que a chuva caía mais forte do que nunca, sentei-me sozinho, com a mala aos pés e aos pispos a Melsbe. Eu estava cansado de fugir do que me fez. Estava pronto para enfrentar a tempestade, não como a criança que foi entregue, mas como o homem que construiu um lar com os pedaços que sobraram. O dia do acerto de contas chegou, envolto em cinza. Sentei-me em frente a Vitor, na luz fria do escritório de advocacia do Dr. Elias Pires. Vitor parecia mais velho, menor do que eu me lembrava. Gabriel também estava lá, sua presença uma testemunha silenciosa das verdades que todos nós carregamos por tanto tempo. Vitor não perdeu tempo. Falou de reconciliação, de curar a família, mas seu objetivo era claro. Ele queria dinheiro. Argumentou que uma parte do patrimônio de Heitor pertencia a ele por direito. Eu lhe disse, o mais firme que pude, que ele havia perdido todo o direito hacia a minha vida no dia em que foi embora. Sua voz se alterou, o rosto avermelhando, enquanto acusava o Heitor de me roubar, minha mãe de traí-lo, o mundo de ser injusto. Tirei a carta que mamãe havia escrito, a que Gabriel me ajudou a encontrar, e a coloquei sobre a mesa. A verdade era inegável. Ela queria me encontrar, me trazer para casa, mas Vitor havia impedido. Ele tentou novas táticas, passando para ameaças. Ele iria a público, disse, com todos os detalhes vergonhosos que pudesse desenterrar. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu falava. Não com raiva, mas com a finalidade de quem carregou peso demais por tempo demais. Você decidiu que eu não valia a pena. Eu disse, com os olhos fixos em Vitor. Eu decidi que eu valia. As palavras pairaram no ar, afiadas e inflexíveis. As defesas de Vitor ruíram. Por um momento, ele ficou em silêncio, seus ombros tremendo enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ofereci a ele apenas a dignidade da verdade. Eu disse que se ele quisesse ajuda, isso significaria reabilitação, responsabilidade e nada de manipulação. Eu não financiaria sua destruição, nem permitiria que ele se aproveitasse do que Heitor e eu havíamos criado juntos. Dr. Elias quebrou o silêncio com a notícia de que o tribunal rejeitaria qualquer reivindicação que Vitor fizesse e que as autoridades estavam abrindo uma investigação financeira sobre seu comportamento recente. O alívio foi quase doloroso. Quando a reunião terminou, eu não era mais uma subtração na planilha de outra pessoa. Eu me tornei o autor do meu próprio valor, o construtor do meu próprio pertencimento. Naquele momento, saí totalmente da sombra do meu passado, pronto para definir família nos meus próprios termos. Na manhã da inauguração da Fundação Heitor Vargas, a chuva caía suave e constante. O salão de atos do Parque Barigui, um marco da cidade, serviu de local, um lembrete dos sonhos que um dia foram acalentados no quarto de um menino. O salão estava cheio de fotos. Heitor e eu no jardim, Sofia e seus pais, Gabriel e eu na mesa da cozinha. Cada imagem
Era a prova de que a família pode ser escolhida, peça por peça, cuidadosa. Durante a cerimônia, um menino em uma cadeira de rodas se aproximou de mim, os olhos arregalados, segurando uma planta que ele mesmo havia desenhado. Eu posso mesmo ser um arquiteto? Ele perguntou. Entreguei a ele o pequeno pingente de chave de latão que Heitor me deu e lhe disse a verdade. Você pode construir o que quiser, apenas não deixe que ninguém te tire da sua própria equação. Dediquei a maior parte da herança de Heitor à fundação, bolsas de estudo, projetos de moradia e programas de mentoria para órfãos e crianças com deficiência. Gabriel e eu encontramos um novo tipo de paz. Não o perdoamos, mas aprendemos a nos perdoar pelo que não podíamos ter mudado quando crianças. Sofia tornou-se uma constante, sua risada enchendo minha casa. Meu trabalho floresceu. Eu falava em escolas e conferências, defendendo um design que incluísse a todos. Cada projeto era uma ponte de volta para a criança assustada que eu fui. Na noite final, após o lançamento da fundação, sentei-me na varanda da antiga casa de Heitor, a chuva lavando o jardim. O ar estava cheio de memórias. Um menino com mãos trêmulas e sonhos maiores que seu corpo. Um velho de coração gentil. Uma família nascida da ruína e da escolha. Segurei o pingente de chave em uma mão e minha foto de formatura na outra. Nós construímos algo lindo da ruína, sussurrei, e eu finalmente me escolhi. Se você já se sentiu excluído, apagado, feito para se sentir como um erro, pergunte-se como seria construir sua própria família, tijolo por tijolo teimoso. A resposta não é simples, mas é sua para escrever. E se a chuva vier, que seja uma bênção, uma promessa de que, de tudo que está quebrado, algo forte ainda pode crescer.